Nosso estudo de hoje está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 4. Paulo recomenda o seguinte: tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias. Emmanuel comenta na lição 132 do livro Pão Nosso, em tudo. A maioria dos aprendizes do Evangelho não encara seriamente o fundo religioso da vida, senão nas atividades de culto exterior. Na concepção de muitos, bastará frequentar assíduos as assembleias da fé e todos os enigmas da alma estarão decifrados no capítulo das relações com Deus. Entretanto, os ensinamentos do Cristo apelam para a renovação e aprimoramento individual em todas as circunstâncias. Que dizer de um homem aparentemente contrito dos atos públicos, da confissão religiosa a que pertence, e mergulhado em palavrões no santuário doméstico? Não são poucos os que se declaram crentes ao lado da multidão, revelando-se indolentes no trabalho, desesperados na dor, incontinentes na alegria, infiéis nas facilidades e blasfemos nas angústias do coração. Por que motivo pugnaria Jesus pela formação dos seguidores tão só para ser incensado por eles durante algumas horas da semana em genuflexão? Atribuir ao mestre semelhante propósito seria rebaixar-lhe os sublimes princípios. É indispensável que os aprendizes se tornem recomendáveis em tudo, revelando a excelência das ideias que os alimentam, tanto em casa quanto nas igrejas, tanto nos serviços comuns quanto nas vias públicas. Certo, ninguém precisará viver exclusivamente de mãos postas ou de olhar fixo no firmamento. Todavia, não nos esqueçamos de que a gentileza, a boa vontade, a cooperação e a polidez são aspectos divinos da oração viva no apostolado do Cristo. Gente, para o Emmanuel fazer um comentário como esse, é porque é muito comum a gente observar o seguinte. Vamos pegar alguns aspectos da nossa vida. Nós temos hoje nossa vida em família, em primeiro lugar. Nós temos em segundo nossa vida social, em segundo lugar. Temos nossa vida profissional em terceiro e por último vamos botar nossa vida religiosa. Eu acredito que com esses quatro, a gente esteja abordando todos os aspectos da nossa vida em relacionamento aqui na Terra. A gente procura a casa religiosa em um determinado momento. E quando chega na casa religiosa, a gente vai encontrar um ambiente que normalmente vai cobrar da gente uma certa disciplina, um respeito. Então a gente vai começar a ter um controle maior dos nossos impulsos, das nossas emoções, mesmo que eles ainda sejam muito veementes, até mesmo agressivos num determinado momento, mas vai caracterizar um início de controle, de disciplina, enquanto a gente estiver dentro da casa espírita. Dentro do ambiente religioso. Falei da casa espírita porque aqui no meu caso particular, mas dentro da igreja evangélica, dentro da igreja católica, dentro do templo budista, dentro do templo que for. O Emmanuel vem falar para a gente, ele pega um texto aqui que Paulo de Tarso vem falar: tornemo-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias. E Emmanuel, ele vem falar para a gente, ele faz um comentário com relação à vida em casa, mas que a gente pode estender para todos os outros. Ele fala: por que eu vou dizer de um homem que ele está aparentemente muito sério, muito bonzinho nos atos públicos da confissão religiosa, mas que chega aqui em casa, tem palavrões no santuário doméstico? Eu não vou só no santuário doméstico, não. Porque a gente vai entender um dia que o nosso trabalho é uma concessão de Deus e também é um santuário do nosso trabalho, vai ser um santuário profissional. A nossa vida de relação em sociedade, quando eu vou na padaria, quando eu vou no mercado, quando eu saio com os amigos, quando tem momentos de lazer, é um santuário também, é um santuário da vida social. A gente vai estender só esses santuários. Então eu vou começar o seguinte: quando eu chego dentro da instituição religiosa, eu vou ser uma pessoa muito séria, muito compenetrada, porque ali eu estou recebendo as informações do Evangelho, eu estou procurando absorver o máximo e eu estou entendendo depois com calma que Jesus disse que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas o lugar que eu conheço a verdade, normalmente, é dentro da instituição religiosa. Depois eu começo a trazer o estudo para dentro da minha casa e começo a me reformar dentro de casa. Porém, para o Emmanuel estar falando isso aqui é porque é comum a todos nós. Essa sequência, ela começa na instituição religiosa, depois chega para dentro de casa e vamos ver dentro de casa. Eu me lembro de um amigo aqui do coração, um irmãozão do coração, que ele usava como exemplo isso. Ele falava: poxa, eu estava dentro do carro indo para a instituição religiosa. E quando entra na instituição religiosa, mudava o comportamento completamente
e os filhos viravam para ele e falavam, caramba, hein, você viu como é que você estava dentro do carro e tal? Aí ele falou, não, mas hoje, principalmente, eu sei que eu tenho necessidade de estar aqui dentro da instituição religiosa por conta do meu destempero, por conta da maneira como eu estava agindo até agora. Então hoje eu estou vindo aqui por necessidade mesmo. E também chamando a nossa atenção de que a gente não deve ficar envergonhado porque terminou de sair de um momento de estresse do trabalho em família e entrou na instituição religiosa. Ele até usou o termo assim uma vez, né? Hipocrisia. Olha como é que você estava até há pouco tempo, quando entrou na instituição religiosa mudou totalmente, parece que mudou. Falou, não, isso é comum mesmo com todo mundo. Então vamos parar para pensar uma coisa aqui. Nós estamos todos em trabalho de burilamento. A instituição religiosa acaba sendo, inevitavelmente, o local em que a gente começa, em primeiro lugar, a controlar os nossos impulsos e até mesmo a ficar numa postura ali, ó. Eu sou uma pessoa muito agressiva, muito agitada, mas quando eu estou ali dentro da casa espírita, eu estou dentro da instituição religiosa, e cada um na sua, eu estou ouvindo aqueles princípios, eu estou bebendo daquela fonte, eu estou analisando, eu estou fazendo minhas comparações para dali começar a ter a reforma. O que Paulo de Tarso está falando para os discípulos ali, falando o seguinte, vocês se propuseram junto comigo a fazer um trabalho de divulgação do cristianismo. A divulgação ela não deve ser feita única e exclusivamente por palavras, através da divulgação da Boa Nova, não. A gente tem que divulgar através da nossa paciência, principalmente nas aflições, né? Saber sofrer e também saber passar esperança para as pessoas que estão ao nosso redor. Nas necessidades também, entender que essas necessidades materiais ou até mesmo psicológicas, às vezes necessidade de companhia, elas são necessidades normais de testes nesse mundo, e nas angústias também, que nós estamos vivendo um mundo de expiações e provas, é natural ter muita angústia mesmo. Por isso que Jesus falou, bem-aventurados aflitos, venham a mim, vós que estáis aflitos, que eu vos aliviarei, bem-aventurado aqueles aflitos que sabem sofrer. Então, o Paulo de Tarso está convidando aqui aos amigos dele da igreja de Coríntios, lá na Grécia antiga, né? Vamos nos tornar recomendáveis em tudo. Não é só através da divulgação, está na paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias. O texto de hoje, é claro que ele é direcionado a todo o público-alvo, mas um público-alvo específico que pode receber isso aqui já é aquela pessoa que se dedica mais, já conseguiu disciplinar mais o trabalho dentro da instituição religiosa. Porque a gente tem que aprender, como diz um amigo meu, a ser cristão, a ser espírita em todos os ambientes que a gente vai. Então não adianta. Vai ficar agora uma análise aí de consciência de cada um. Fala, como é que eu tenho sido dentro da minha casa? E primeiro a gente faz aquela análise e depois a gente toma coragem também de chegar perto dos nossos familiares. O que você acha que virar para minha filha? Como é que você acha que o papai tem sido aqui dentro de casa? E de repente nós vamos falar coisas, vamos ouvir. Ah, o senhor tem brigado muito. Ah, não, o senhor tem sido assim. Ah, então, e vai eu falar algumas coisas que vão servir para a gente, poxa, desculpa, eu vou tentar ser melhor daqui para frente, vamos tomar a iniciativa de melhorar. Mas a gente vai fazer também essa pergunta para a gente mesmo, e no meu trabalho, como as pessoas do meu trabalho me veem? Né? Eu já tive a oportunidade de ouvir os dois lados, já tive a oportunidade de alguém chegar perto de um amigo e falar, mas esse rapaz aí, falando de mim, mas esse rapaz é um destemperado, não sei o quê, e esse meu amigo fala, poxa, não é isso não, de repente você teve uma visão equivocada, né? E consertar o negócio. Eu já vi também pessoas falarem muito bem de mim, até de qualidades que ele acha que eu tenho e que eu não tenho. Né? Mas é legal a gente ouvir a opinião das outras pessoas sobre a gente e principalmente não menosprezar aquela opinião daquelas pessoas que no momento estão na posição de, vamos usar a palavra assim, inimigos nossos. Estão chateados com a gente por alguma coisa, elas vão ser bem diretas e bem francas, não vão poupar palavras, e são palavras que muitas das vezes vão incomodar a gente, vai até doer na gente, mas que a gente vai parar, vai assimilar, respirar, ao invés de querer retrucar logo imediatamente, se vingar, vamos parar, será que essa pessoa tem razão? E eu vou fazer uma análise comigo mesmo, e até mesmo com algumas pessoas mais chegadas a mim. Você acha que a pessoa tem razão falando isso? E vamos ouvir a opinião daqueles que nos amam mesmo, que esses vão poupar as palavras. Por isso que eu estou falando aqui, os outros, eles não vão poupar palavras, vão ser direto. Mas esses que nos amam vão falar, é mesmo, Robinho, você vai ter que fazer assim, tal, vão usar de uma maneira mais carinhosa. Mas de qualquer maneira, vale a pena a gente se tornar recomendável em tudo e fazer essa análise
sobre a nossa vida em todos os aspectos. Muito obrigado, Emmanuel, mais uma vez. Que Jesus nos abençoe.